Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo nessa sexta-feira. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo um consolo para os dias atuais. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vou ler do versículo 15 até o 18. Dizem assim: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Hoje é dia 25 de abril de 2025. Desejo a todos um ótimo final de semana. Que Deus os abençoe. Pai Santo, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento, te agradecer pela vida de cada ouvinte, da família de todos eles, cada inscrito, cada novo inscrito, a minha família, a minha vida, essa missão. Fica com cada um de nós. Eu te peço que seja assim, Deus, em nome de Jesus. Perdão, pessoal. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia, dizendo um consolo para os dias atuais. E eu quero exatamente deixar essa palavra a propósito, essa palavra de Deus, nesta sexta-feira, para que você, a senhora, o senhor, possam refletir, se alimentar, mastigá-la, como diz assim, no bom sentido da palavra, né? Alguns pregadores, durante esse final de semana, que seja essas palavras realmente, como Paulo diz aqui, um verdadeiro consolo. A gente sabe que está acontecendo coisas nesse mundo que a Bíblia já há muito tempo já havia ela, como a profecia inerrante de Deus, registrado que esses fatos que estão acontecendo iriam realmente surgir. E muitos desses fatos seria exatamente próximo ao final de todas as coisas, próximo da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu observo nesse texto base que eu li, Paulo escrevendo essa carta aos irmãos na cidade de Tessalônica. Talvez os tessalonicenses ali estavam meio que inquietos em relação à volta de Jesus, como seria. Mas aqui eu vejo algo interessante, que é o encontro daqueles que estavam mortos em Cristo, né? Os que morreram com as suas vidas espirituais, sendo essas vidas espirituais consertadas em Jesus. Então, os crentes que morreram, a gente vê Paulo aqui falando desse grupo, que vai se encontrar com outro grupo, que é o grupo que estará, vivo. As pessoas nesse grupo estarão vivas, e
juntos vão encontrar, ou seja, os que estiverem mortos em Cristo vão ressuscitar, se encontram com os vivos naquele dia, né? E dali ambos os povos, ou seja, a igreja, né? Os que estavam mortos, repito, ressuscitam primeiro, encontra esses mortos, se encontrarão com os vivos e agora todos juntos vão se encontrar com Jesus nos ares. É interessante a gente ver aqui, deixa-me ver, versículo 17. Depois nós, Paulo diz, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Eles aqui é aqueles que foram, né, ressuscitados, os que morreram em Cristo. Aí diz, a encontrar o Senhor nos ares. Imagina, fica aqui pensando a rapidez, a velocidade desses nossos corpos transformados, glorificados, que nós vamos ter para chegar diante de Jesus nos ares. Eu entendo aqui que essa expressão nos ares não quer dizer aqui logo acima das nuvens, onde os aviões, né, quando estão naquela que a gente chama, né, naquele voo de cruzeiro, não é ali não, eu acredito que é muito, mas muito distante daqui, esses ares. É fora do planeta Terra, é no universo, e o universo é imenso. Veja que coisa fantástica para nós. Fantástica é uma palavra só para que você entenda a dimensão da grandeza, né, da magnitude desse evento. Você está aí agora, senhora, o senhor, comendo feijão, arroz, macarrão e carne, ou talvez salsichinha, né, porque o ovo está tão caro. E de repente, você já se encontra com um corpo glorioso nos ares distantes daqui, diante de Jesus. Aquelas pessoas que morreram, né, em Cristo Jesus, talvez parentes nossos, irmãos que a gente conhecia na igreja, não sei como é que vai ser esse reconhecimento, mas essas pessoas estarão lá também com você, com a senhora, com o senhor e comigo. Então eu quero deixar essa palavra como sendo um consolo. Por isso que eu dei aqui o tema dizendo um consolo para os dias atuais, dias de aflições, dias de expectativa, dias de dores que a gente está passando, dias de confusão, dias de instabilidade geral, dias em que a humanidade está incapaz de resolver as questões mais simples de suas vidas, nas vidas de cada uma dessas pessoas. Então Paulo diz que a gente deve nos consolar com essas palavras. Que palavras? Quando ele fala desse encontro, mortos em Cristo vão ressuscitar. Estão lá, dormindo, descansando, até o dia que esses que estão dormindo ouvir o toque, o alarido, né? A voz de arcanjo e a trombeta de Deus. A gente entende, nós, os pentecostais, entendemos que, pelo menos eu aprendi assim, né? Que a vinda de Jesus, essa vinda de Jesus agora que a gente chama de segunda vinda, que é para buscar a igreja no sentido do arrebatamento, porque depois do arrebatamento o Senhor Jesus vai vir novamente já com a igreja, nesse caso a igreja glorificada. Aí sim, eu acredito que todos vão ver. Mas na vinda de Jesus agora para buscar a sua igreja, eu acredito que será de uma forma invisível.
surpresa, até porque Jesus, a gente vê Jesus falando sobre isso, Paulo também, né? Que será um dia como, de repente, como um dia do ladrão. O ladrão chega, não avisa, de repente, é surpresa. Paulo fala que vai ser no abrir e fechar de olhos. Por isso que Jesus manda a gente estar preparado, estar vigiando, porque não vai ter barulho, trombetas avisando que Jesus está chegando. Não. Então eu acho que essa trombeta aqui, essa voz de arcanjo, esse alarido, só quem vai ouvir é exatamente esse grupo aqui, ó, os que estão mortos em Cristo. É por isso que vão se acordar no sentido espiritual. Sabe qual vai ser o despertador desses crentes que morreram em Cristo? É o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Aí sim, eles vão primeiro serem despertados por isso. Aí Paulo diz, depois nós que ficarmos vivos naquele momento, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. Então vigiemos, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, fale isso aí para seu parente. Aliás, se puder, compartilhe, se sentir desejo, essa mensagem para aquele seu parente, seu amigo, seu irmão, aquele crente desviado. Compartilhe essa mensagem para que eles também se despertem, porque Jesus está voltando. E tem tanta gente desconsolada nos dias atuais por causa dos problemas que atualmente está vivendo cada pessoa, né? Então, essas pessoas precisam estar com o seu coração bem, junto de Jesus, para que essas palavras que Paulo fala aqui sobre esse evento grande e glorioso e esse encontro nos ares possa consolar cada um dessas pessoas, cada uma delas que ainda estão bem distante de Jesus. E nós possamos sempre estar consolados por essas palavras. Obrigado a todos. Servo de Deus, Jessé.